Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Libertadores 2025 começou para os brasileiros. E o Bahia, bora Bahia, minha porreta, iniciou a caminhada na Liberta. Jogo mais difícil do Bahia para chegar à fase de grupos. Esse foi o jogo mais difícil para o Bahia chegar à fase de grupos. Bahia jogou contra o The Strong, 3.680 metros de altitude, complicadíssimo. É um fator de desequilíbrio e, na minha opinião, um fator criminoso. Tá? Óbvio que com o passar do tempo, os times vão se preparando melhor, com tecnologia, com conhecimento, mas mesmo assim, é criminoso. Tá? Mas, por questões políticas, né, não tiram. Né? Já foi tentado, mas não deixaram. Bom, e o Bahia foi em La Paz, nessa altitude criminosa, jogar contra o The Strong a sua partida mais difícil na sua caminhada até a fase de grupos. E eu vou explicar o porquê, né? Por que eu estou falando isso. Foi lá e conseguiu um empate de 1-1. E eu vou te dizer, sem medo de errar, e aqui eu não estou fazendo igual alguns canais fazem aí, jogando para a galera, para querer atrair like. Não é nada disso. Bahia pode comemorar. O Bahia vai estar na próxima fase. E por que eu estou falando isso? Porque jogar na altitude contra o The Strong é o jogo mais difícil que eu acabei de falar do Bahia. Mas, em compensação, o jogo mais fácil para o Bahia é o The Strong em casa. Eu falei no vídeo que eu fiz de pré-jogo que, não sei se eu falei, mas eu vou falar aqui agora. O The Strong e o Bolívar, né, na altitude, são times de Série B, Série A. O Bolívar é até um pouco melhor do que o The Strong. O Bolívar seria um time de Série B, né? E o The Strong de Série B, é parte de baixo da tabela, Série C. Isso jogando em casa. Agora, jogando a nível do mar, tanto o Bolívar quanto o The Strong são Série D. Os dois são Série D. Eu falei isso ano passado, no retrasado, e estou falando esse ano. É impossível ganhar lá? Não. O tanto não é que se o Bahia, os jogadores não estivessem chutando com pé de pano, bem, pode ter sido por causa da altitude, por algumas situações, mas se o Bahia não perdesse tanto gol quanto perdeu no primeiro tempo, não é aquele chute que o goleiro defende, não. É perder. Perder. Se não perdesse tantos gols, o Bahia tinha se classificado no primeiro tempo desse jogo. O Bahia teve tudo que um time precisa para jogar na altitude. Tudo de ajuda o Bahia teve. Toda ajuda o Bahia teve. Só que o Bahia não conseguiu ganhar o jogo. Então, como eu falei, não era impossível. Dava para ter ganho. O Bahia não venceu, não triunfou por culpa própria. Mas o empate de 1-1, na minha opinião, já classifica o Bahia. E é sobre isso que a gente vai falar, esse 1-1, The Strong e Bahia. E só para comprovar o que eu estou falando, é só você olhar nas imagens depois como é que o Zago, Antônio Carlos Zago, zagueiro, jogou no São Paulo, acho que jogou no Palmeiras, se eu não estiver enganado, seleção, treinador, treinou aqui o Bragantino, Red Bull Bragantino, depois deu uma rodada aí, foi lá para fora, a seleção da Bolívia, e agora o The Strong. Um início de trabalho do Zago. Eu acho que o The Strong jogou a primeira partida, jogou a primeira partida em 2025, The Strong, se eu não estiver enganado.
É um time que perdeu 8 ou 9 jogadores, ou seja, é um novo time. Então, se você olhar como estava o Zago e como saíram os jogadores do The Strong após o empate, você percebe que eles sabem que a classificação foi por ralo. O classificado é o Bahia. E aí, eu não estou fazendo aqui média, eu não preciso puxar saco do Bahia. Então, é sobre esse jogo que a gente vai falar nesse momento. E coisitas mais. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor do Bahia, bora Bahia, minha porreta, bora Bahia, minha porra. Eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, aqueles coração com cifrão que está do lado compartilhar, beleza? Vamos lá, galera. Primeiro, por que o Bahia já está classificado com esse empate para mim? E por que esse jogo é o mais difícil? Bom, esse jogo é o mais difícil por causa da altitude. A altitude é criminosa. A altitude é criminosa. E altera muito todas as condições. Todas as condições. Outro detalhe do porquê eu estou dizendo que o Bahia teve o jogo mais difícil para sua caminhada até a fase de grupos. O time chileno do Boston, se eu não estiver enganado, joga contra o Nublense do Chile. Eu dei uma olhada nos dois times. O campeonato chileno está começando agora, né? Na rodada passada, no ano passado, o Nublense, que na minha opinião, entre o time uruguaio e o time chileno, vai se classificar o chileno para jogar contra o Bahia, que é o Nublense, na minha opinião. O Nublense ficou na nona colocação, tá? Na nona colocação no campeonato passado. E o campeonato chileno está começando agora. É um time Série B, Série C, o Nublense. Independente de quem pegue o Bahia é superior e tem chance de jogar lá e ganhar lá, porque não tem essa altitude. Então, o Bahia pode jogar lá ou em casa, que será o favorito pelo elenco, pelo time que tem. Então, o jogo mais difícil era esse, o primeiro na altitude contra o The Strong. Porque a altitude faz muita diferença. Eu falei aqui que o Rogério Ceni poderia fazer algumas mudanças. Então, ele foi ali com 3 zagueiros, na verdade, com o Gilberto pelo lado direito, né? Fez uma linha de 5 ali, com 2 pontas com velocidade, o Jean Lucas e o Caio Alexandre, e o Lúcio na frente, né? Para jogar no contra-ataque. Porque o que se imaginava? Bom, o time do Strong vai colocar uma correria para cansar o time do Bahia. O Bahia ia levar um tempo para se adaptar à velocidade da bola. Aí todo mundo sabe disso. Então, esse foi o pensamento do Rogério. Vamos sair com velocidade pelas pontas no contra-ataque. Boto 3 zagueiros quando estiver atacando. O Gilberto fecha o meio ali. Fica junto com o Caio Alexandre. O Jean Lucas sobe mais um pouquinho. E o Everton Ribeiro não precisa voltar muito para marcar. Só que, com 5 minutos, o Strong tem um jogador expulso. E aí muda tudo. Muda tudo por quê? Porque a estratégia do Zago vai pro ralo. E aí o Zago não consegue arrumar direito a casa durante o jogo. E o Bahia vai para cima e perde 1, perde 2, perde 3. O goleiro do The Strong faz grandes defesas, 2 no alto, algumas bolas foram mole. O Lúcio
o Lúcio não pode. Um bom jogador, fez uma boa partida, né? Mas não pode perder os gols que ele perdeu. Perdeu 1 ou 2 gols. O Ademir perdeu um gol incrível. Então, o Bahia poderia ter saído no primeiro tempo, tranquilamente com 2-3-0. Tranquilamente com 2-3-0 pelo que o Bahia fez. Pô, você jogar na altitude e o time da casa ter um jogador expulso com 5 minutos é tudo que o adversário quer. Porra, e o Bahia tava com isso, ó, na mão. Recebeu na mão o presente. E não soube aproveitar. E aí, não tem culpa nenhuma do Rogério, porra. Qual a culpa do Rogério? Nenhuma. A culpa é dos jogadores, que desperdiçaram a oportunidade. E desperdiçaram mesmo. E aí, num desses desperdícios de jogada, tem um contra-ataque rápido, a bola rola mais rápido, os caras não sentem altitude, porque são de lá. Alguns não são de lá, mas já estão treinando lá há algum tempo, então já se acostumou. E sai o gol do The Strong. 1-0. Uma porrada para o Bahia, porque o Bahia estava amassando o The Strong. Só que o gol não saía. O Bahia jogava bem, pressionava, chutava, criava oportunidade, mas o gol não saía. Aí tem aquele velho deitado, né? Eu falo, quem não faz, leva. E aí o The Strong faz 1-0 e consegue levar esse 1-0 para o intervalo. Mas mesmo com 1-0 contra, eu falei aqui, o resultado não seria ruim para o Bahia, não. O resultado não seria. Se o Bahia perde lá de 1-0, o resultado não seria ruim. O Bahia iria se classificar de qualquer maneira jogando aqui no Brasil. E aí vai para o segundo tempo. Segundo tempo, o Zago ajeita a casa, faz um 4-4-1, né? E o Rogério faz 2 mudanças. Só que as mudanças não funcionaram direito. Óbvio. Você vai falar, como não funcionou se o William José fez o gol? Calma, que eu vou explicar. Entrou o Juba pelo lado esquerdo e o William José na frente. Saiu o Ademir, entrou o William José. Ele tirou o Gilberto, que estava pelo lado direito, e botou o Juba. Ou seja, ele continuou com 3 zagueiros, ele só inverteu a posição do jogador que fecharia pelo meio. Que no primeiro tempo foi o Gilberto, e agora seria o Juba. Só que não funcionou. Não funcionou. O William José não viu a cor da bola, não estava vendo a cor da bola, e o Juba não estava fechando muito no meio, não estava ajudando no ataque, e o Juba ficou ali. Ou seja, a ajeitada que o Zago fez foi melhor do que a mexida do Rogério Ceni. Só que depois o Rogério Ceni mudou de novo. E aí acertou. E acertou tanto que só foi ele mexer só o gol. Ele coloca o... Rapaz, me fugiu o nome agora dele. Rapaz, ele me botou o jogador. É porque eu tô aqui sem a, deixa eu pegar aqui. O jogador do São Paulo, né? Deixa eu pegar aqui rapidamente. O jogador do São Paulo, que agora me fugiu me fugiu aqui o nome. Deixa eu pegar. Libertadores aqui, coisa e tal. Que é isso, bicho? Que por essa aqui? Libertadores, Copa Libertadores. Deixa eu só pegar aqui rapidamente. É difícil de abrir aqui para coisa e tal. Aqui. Ele me botou o Cauli e o Rodrigo Nestor. Isso. Ele me botou o Cauli e o Rodrigo Nestor. Assim que ele coloca o Cauli e o Rodrigo Nestor nem apareceu muito. Mas o Cauli faz uma boa jogada, né? Ali o Lúcio também, tá todo mundo na área e acaba
sobrando a bola lá num bate-rebate pro William José, os dois empurram ali a bola, ele o zagueiro, e faz o gol. E aí, com essa ajeitada que o Rogério Ceni fez, o time do Bahia melhorou, e o De Strong não conseguiu mais muita coisa. A impressão que se deu no início do segundo tempo é que o De Strong estava fisicamente muito bem e o Bahia muito mal fisicamente. Mas não foi bem assim. Lógico, fisicamente o Bahia ia estar inferior ao The Strong, isso aí é óbvio, né? Mas a queda de rendimento, na minha opinião, do Bahia no início do primeiro tempo foi muito mais por uma movimentação do Zago e a substituição do Bahia que não deu certo. Que não deu certo. Essa mudança de lado do esquema dele é que não funcionou. E aí isso aí juntou, lógico, com a parte física. E aí na segunda substituição, a coisa deu um encaixe. A coisa deu uma encaixada. Lógico, alguns jogadores continuaram fisicamente mais abaixo, que já estavam jogando 90 minutos, mas aí deu um fôlego maior com 4 jogadores que estavam fisicamente melhor. Obviamente que a parte física atrapalhou o Bahia por causa da altitude, mas a segunda mudança deu uma encaixada no formato do Bahia, e aí saiu o gol. Se não tivesse saído o gol, bom, a gente não sabia. Uma coisa era certa, esse resultado de 1-0 não ia eliminar o Bahia, muito pelo contrário. Esse resultado não era bom para o Bahia, mas também não era ruim se o Bahia tivesse perdido de 1-0. Só que saiu 1-1. O De Strong cria algumas oportunidades. No início do segundo tempo, o Bahia começou muito mal, com erros de passe, o goleiro, a bola passou por debaixo do pé do goleiro, ou seja, um momento tenso, onde o Bahia poderia ter tomado o segundo gol. E aí poderia começar a complicar. Só que aí conseguiu acertar ali o Rogério Ceni, empata de 1-1 e o Bahia retoma a situação, retoma o controle, mesmo cansado, com alguns jogadores muito cansados, mas tem mais qualidade técnica. O De Strong tenta ir para cima de qualquer maneira, e aí começa a jogar a bola dentro da área, não tem tabela, não tem nada, e o Bahia consegue, mesmo cansado, com altitude, com problema da bola, mas consegue controlar o jogo e consegue o empate. Muito merecido o empate do Bahia. Mas o Bahia teve nas mãos a chance de ganhar no The Strong lá. O Bahia não triunfou lá por culpa do Bahia. O Bahia não triunfou e já saiu de lá tranquilo por culpa do próprio Bahia. O The Strong entregou de bandeja assim, ó. Toma aí, Bahia. É com vocês. E o Bahia não fez. Faz parte. Primeiro jogo tenso, jogadores tensos, estreia, altitude. Isso tudo faz parte. Isso tudo faz parte. Não pode reclamar, condenar nada. O resultado de empate, na minha opinião, já deu a classificação para o Bahia. E aí, esse jogo foi o mais difícil na caminhada para a fase de grupo. E o jogo mais fácil qual é? É o da próxima terça-feira, Bahia e The Strong. Porque esse time do The Strong, a nível do mar, com pouco tempo de treinamento, com 9 jogadores diferentes, sem encaixe ainda do Zago, vai tomar uma sacolada do Bahia. Vai tomar uma sacolada do Bahia. O The Strong do ano passado tomou 4-0 do Peñarol. Mas o Peñarol eliminou o Flamengo no passado. Pô, o Peñarol também era fraco. É que o Flamengo estava uma merda a mão, o Tite. O Peñarol também era fraco, meteu 4 nesse time. Tudo bem, não é mais esse time que o dou peças. Então, cara, aqui no Brasil, o Bahia vai ganhar fácil? Não, vai ter que ganhar. Vai ter que jogar. Mas, irmão, não pode perder a quantidade de gols que perdeu hoje, né? Porque aí também complica. Mas, irmão, não aguenta, o The Strong não aguenta a pressão de nenhum time, não é só do Bahia, não.
O The Strong não aguenta a pressão de nenhum time da Série A aqui do Brasil. Então vamos lá, para ser mais. Nem time que fique entre os 10 primeiros no Campeonato Brasileiro da Série A, nem time, pega os 10 times. O The Strong ia ser goleado. O The Strong seria goleado por todos os 10 primeiros times da Série A do Campeonato Brasileiro. E o Bahia tá nessa. Eles vão jogar aqui todo atrás, vão fazer 4-5-1 ou 5-5, fazer uma linha de 5, outra linha de 5, para tentar levar para os pênaltis. Mas sou mais Bahia. E o Bahia aqui ganha do The Strong, como qualquer um ganha do The Strong. Eu não sei nem se o The Strong já ganhou alguma partida aqui no Brasil. Não sei, sinceramente, não sei. Porque toda vez que vem para cá, toma uma porrada. Toda vez. Sinceramente, eu não me lembro, não vou abrir agora que eu tô com problema de internet aqui. Então, irmão, resultadaço do Bahia, mas poderia ter sido o triunfo. O Bahia teve tudo para triunfar. E aqui não vamos criticar nada. Os jogadores que perderam gol, que deixaram de fazer. Nada. É estreia. Mas poderia ter triunfado de cara na sua caminhada para a Libertadores. E como eu disse, esse primeiro jogo lá na altitude é o mais difícil. Porque o tal do Boston e o Nublense, a nível do mar, o Bahia superou os dois. Então, na minha opinião, o Bahia só não estará na fase de grupos se o Bahia tropeçar nele próprio. Se o Bahia tropeçar nele próprio, o Bahia não chega à fase de grupos. Mas eu torço e acredito que isso não vai acontecer. O Bahia estará na fase de grupos da Libertadores 2025, porque o mais difícil foi esse jogo e o Bahia não perdeu. O Bahia empatou. E, na minha opinião, já está praticamente classificado. Porque o The Strong aqui, irmão, é time de Série D. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!